Boa tarde, pessoal. Estou aqui para fazer mais um vídeo e, e agora vocês podem ficar mais tranquilo que não vou mais falar de números, não vou encher mais de a aula de números e fazer conta e nada disso. Vou continuar falando um pouco de população e já vou transitando aí para outros temas aí, que tocam a geografia, né? E, e é o seguinte, a gente viu um monte de número. Transição demográfica, por que um país era novo, de repente ele fica velho, quais são os impactos sociais, né, da população ficar mais velha, e, e aí vocês responderam questionários com base naqueles gráficos, naqueles números, e agora a gente vai ter que relacionar esses números com as teorias, ou seja, a gente vai pegar esses dados que a gente viu e a gente vai tentar relacionar com o que as pessoas escreveram sobre esses dados. Ou elas escreveram, depois os dados registraram, né, o que estava acontecendo. Basicamente, eu estou falando de teorias populacionais, né? E as três teorias, que é a malthusiana, neomalthusiana e a reformista, são três teorias que interpretam esses dados, tá? Então, vou falar nessa aula de dois temas, as teorias populacionais e o aborto, né? Então, vou começar pelas teorias populacionais. É, a gente viu que tem um andar aí, um padrão, né, das populações. Então, se você pega a população europeia no começo do século XX, né, nos anos de 1910, 20, você tinha uma tendência, né, que é aquela da pirâmide com a base larga e aí vai envelhecendo, né, como de um país subdesenvolvido, né? Então você tinha esse modelo na Europa, né, nos outros lugares, né? Todos os países passaram por essa base aí, que era essa base larga, né, das pessoas vivendo pouco e nascendo bastante, morrendo, tendo uma mortalidade infantil alta, né? E aí a gente tem alguns teóricos. O primeiro deles é Malthus, né? É um teórico da população bem importante, tá, gente? Na geografia é possível, tem uma chance grande desse nome, hein, Malthus, aparecer no Enem, né? Nas provas. E por quê? Porque a teoria dele, basicamente, resumidamente, era a seguinte: que existia um movimento na população. Esse Malthus ele era um estudioso da economia e da população. É, E aí ele interpretava da seguinte forma: olha, na dinâmica que a gente vive, isso em 1700, tá? Então não é atual, assim, não é atual, não é dos anos de hoje. Ele já dizia isso, né? Há séculos atrás. Olha, a população ela está crescendo num ritmo. E vai chegar um momento que o alimento para essa população vai acabar. Então o Malthus, gente, ele via que a população ia crescer em uma proporção e os alimentos em outra. Os alimentos iam crescer, a produção de alimentos ia crescer mais devagar. E a população ela ia crescer bem rápido, até chegar em um nível que aconteceria fome, miséria e guerras. Porque não teria alimento suficiente para essa população toda. Fome por quê? Porque ia faltar alimento. Guerra por quê? Porque a pessoa não ia ter onde plantar e ia entrar em conflito com o seu vizinho. E aí, nessa guerra, ia morrer muita gente. E isso serviria para quê, segundo Malthus? Para reequilibrar a população. Porque com essas mortes a população cairia de novo e se adequaria à quantidade de alimentos. Certo? E aí isso formaria um ciclo. Ia, de novo, a população depois ia aumentar de novo, ia ter mais conflito, mais fome, ia morrer mais gente. Isso seria um ciclo, tá? As ideias do Malthus, ela tem fundamentos do liberalismo, tá? Ele era um liberal, ele era um economista, ele tinha ideias liberais, tá bom? Então, assim, algumas premissas dele
está baseada nesse liberalismo. E aí o Malthus ele tem a sua obra depois utilizada assim por vários intelectuais, né? Então assim é uma obra muito significativa. Então depois ele vai ter aí a sua obra utilizada como referência por Darwin, por Ricardo, né, que era economista, né, um famoso economista. E enfim, a sua teoria ela passa assim a ter uma influência sobre obras até atuais, né? Ele é utilizado, ele é citado até hoje dentro da geografia, não tomando as ideias dele como verdadeiras isso, mas assim são ideias que até hoje são debatidas, né? São criticadas ou adaptadas, mas elas ainda estão por aí, né? Estão vagando, as ideias dele permanecem, né? De uma forma diferente, mas ele ainda é citado, ele é utilizado. Por isso que ele é importante, né? É um autor importante para a compreensão da geografia da população, né? No sentido que ele colocou, mas é importante que a gente faça essa menção a ele. Por quê? Porque depois o pensamento dele vai ser adaptado pelos neomalthusianos. E os neomalthusianos estão aí até hoje. Né? Os neomalthusianos adaptaram o pensamento malthusiano para condições mais atuais, vamos dizer. E quais são aí as condições dos neomalthusianos? Eles colocam, deixa eu pegar aqui no meu roteiro, os neomalthusianos eles adaptam o pensamento de Malthus da seguinte forma, que a explosão demográfica ela geraria gastos públicos. E aí a gente vai ter que lembrar os gráficos que a gente colocou aí, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil. A gente vai lembrar que na década de 60, 70, houve explosão demográfica no Brasil. Houve um cenário de explosão demográfica no Brasil. Qual era esse cenário? Quando a mortalidade, a gente vai lembrar, quando a mortalidade caía, a taxa de nascimentos permanecia a mesma, né? Aí lembra das mãos? Tava aqui, ó, década de 40, 50. Década de 60 foi aumentando. Aqui é a mortalidade, ó. Década de 60, 70, a mortalidade cai e a taxa de nascimento continua a mesma, fazendo com que tenha mais pessoas na população, né? E aí o crescimento vegetativo, que está aqui entre minhas duas mãos, aumentava, estava maior. Isso era um cenário de explosão demográfica. Nas teorias neomalthusianas, isso significava um aumento dos gastos públicos. Por quê? Obviamente a gente também tem um cenário de êxodo rural, que a população sai do campo e vai para a cidade, né? A gente vai lembrar também que havia expansão dos centros urbanos, né? Tem mais gente nas cidades. Na década de 80 você tem a transição entre um Brasil urbano e rural, então mais da metade da população brasileira passa a viver nas cidades, tal. E isso aumenta os gastos públicos, né? Segundo os teóricos neomalthusianos. Aumenta os gastos públicos porque tem mais gente na cidade, o Estado precisa investir mais em saneamento básico, em saúde, em educação, e isso aumenta a conta do Estado. E isso levaria ao empobrecimento do Estado também, da nação, né? Ele teria que gastar mais, ele ficaria mais pobre. Ou seja, as pessoas teriam mais filhos, né? Mais filhos vivos. Então, isso levaria a famílias maiores, né? Obviamente, e essas famílias maiores demandariam do Estado um maior investimento em políticas públicas, né? Bom, e aí, o que os neomalthusianos propõem? Algumas políticas, polêmicas inclusive. Polêmicas e muitas vezes desumanas, que é inclusive a crítica dos reformistas sobre os neomalthusianos, tá? Então, eles propõem políticas de esterilização em massa. O que é esterilização em massa? Você pegar uma população e esterilizar.
você não permitir mais que essa população não tenha filhos, né? Isso aí cirurgias, tal, vasectomia, estou falando disso, né? Então isso ocorreu, inclusive, tem países com relatos desses, né? No Peru, na população indígena do Peru, existem relatos. Nos países latino-americanos existem vários relatos dessa esterilização em massa, tá? Bom, existem outras políticas, a liberalização do aborto, por exemplo, é uma. Você tem o planejamento familiar, é outra. São políticas neomalthusianas, porque elas buscam um fim. Qual que é o objetivo dessas políticas? Reduzir a família. Ter menos gente dentro da família. Se aquela família, há 30 anos atrás, teria um pai, uma mãe e 4 filhos, agora ela vai ter um pai, uma mãe e um filho só. Porque isso reduz os gastos do Estado. Bom, obviamente, eu já disse, é uma política que ela traz um conteúdo desumano. No sentido de ela é invasiva em alguma das suas políticas. Por quê? Porque a intenção, em última instância, é reduzir a participação do Estado. É reduzir a participação do Estado, as políticas do Estado para amparar as famílias, né? Reduzir os gastos, né? Reduzir o número de pessoas que o Estado tem que estar ali investindo. Por isso que eu estava falando no começo que a teoria malthusiana, ele era um liberal, ele era um economista, ela tem traços do liberalismo. E ela é uma teoria liberal, porque ela prega o quê? A redução do Estado, a redução das políticas sociais do Estado, dos gastos do Estado. Tá? Então, vocês percebam que essa corrente de pensamento liberal, que aí é uma corrente de pensamento fundamentada por Adam Smith, por Ricardo, e você tem vários teóricos lá do passado, elas permeiam esses autores. Tá? Então, quando eu falo que as teorias neomalthusianas são liberais, elas são nesse sentido. Elas bebem de teorias que estão fundadas lá atrás. E aí elas têm essa visão, por exemplo, da redução do papel do Estado. Compreenderam? E aí, vocês pensam, teórico lá atrás, teoria aqui, e dessa teoria vão surgir ações políticas. Tá? Quais são as ações políticas dos neomalthusianos? A briga pela liberalização do aborto, a esterilização em massa, que eu já disse, né? O planejamento familiar. Então, tudo isso está fundado em teorias que vêm lá de trás. Entenderam qual que é a relação? Então, os teóricos, os pensamentos são importantes. Né? É interessante você estar ligado aí que tem teoria lá para trás ali que fundamenta essas correntes, essas ações políticas atuais, tá? Bom, e aí tem também uma outra corrente dos malthusianos, aí, dos neomalthusianos, que são os ecomalthusianos, e essa é bem atual mesmo, que eles dizem que o aumento da população vai levar a um estado de degeneração do ambiente, assim, do meio ambiente. Né? Que o meio ambiente ele não vai suportar o crescimento populacional. E porque, obviamente, quanto mais gente, mais demanda vai ter por água, por comida também, né? Por mais áreas, né? Para fazer plantio, então, por consequência, vai ter que ter mais áreas desmatadas. Então você vai ter uma série de impacto ambiental. Se você tem mais gente no mundo, você tem mais impacto ambiental. E aí eles pregam que as soluções seriam a redução da população, né? Em vista que o meio ambiente não vai suportar, vai ter uma pressão ambiental muito grande. Só que aí tem uma contra-argumentação.
que os ecomalthusianos estariam, né, a contra-argumentação vem ali dos reformistas, que os ecomalthusianos estariam pregando a manutenção do subdesenvolvimento daqueles países mais pobres. Porque essa teoria ela é fundamentada, ela é pregada pelos países desenvolvidos, principalmente. Né? Então, ali pelos países da Europa, né, da Europa Ocidental, pelos Estados Unidos, que visaria aí políticas de redução da população, redução da poluição também, né? E assim os países subdesenvolvidos se veem numa condição, ora, quem causou a poluição, a degradação ambiental foram vocês aí do norte, dos mais desenvolvidos. Agora vocês estão falando pra gente parar de tentar se desenvolver. Que política é essa? Que prática é essa? Agora que vocês já estão desenvolvidos, vocês falam pra gente não se desenvolver? Entende? Essa é a teoria ecomalthusiana, né? É a adaptação ali dos neomalthusianos, mas no sentido ambiental. E ela está presente, a gente escuta, né? Escuta bastante essas teorias, né? Ações políticas que estão fundadas nessas teorias, tá? Então, assim, gente, também a gente tem que ficar esperto só com uma coisa, tá? Nem sempre, geralmente a gente não vai escutar, tal ação é do neomalthusiano, tal. Não, mas a gente tem que perceber que certas políticas são fundadas nessas teorias. Toda ação política vai ter um fundamento em teorias, tá? Então, a gente tem que tá ligado nisso aí. Então, quando a gente escuta de planejamento familiar, a gente vai ter que fazer esse link já. A gente já pode fazer esse link. Bom, tá falando de planejamento familiar. Qual teórico será que está por trás disso? Porque aí a gente vai conseguir descascar essa cebola aí das teorias. Bom, isso aqui faz sentido aqui, esse teórico está ligado a isso e tal. E é para a gente conseguir entender um pouco melhor como são essas ações políticas, tá? Não estou dizendo que também essas políticas não estejam fundadas em argumentos sólidos, né, como a liberalização do aborto, com questão ambiental. Então isso vão ser debatidas questões legítimas, questões que estão latentes na sociedade, tá? Só que aí a gente tem que entender um pouco mais, né? Por quê? Por que esse debate está fazendo sentido? Por quê? Para quem? Né? Fundado em quê? Então são questões que a gente tem que fazer, que não são questões de resposta simples, tá? Então, para a gente entender, é trabalhoso. Bom, e aí a gente tem uma outra corrente teórica, que é a corrente dos reformistas ou dos marxistas. Tá? Ela está fundada ali em Marx, na teoria marxista do século XIX, de 1800, e todos os autores que vêm depois aí de Marx, que bebem da teoria marxista. Existe a corrente marxista ou reformista dentro da população, da geografia da população. Essa corrente vai argumentar que o aumento da população é consequência do subdesenvolvimento. Ou seja, vamos entender, quer dizer que a população ela cresce porque não tem condição, é educação, não tem informação, não tem renda. Então o acesso à informação, à saúde é reduzido. Então você tem um crescimento dessa família maior, essas famílias são maiores, por uma falta de acesso a recursos, né? E aí a forma de você resolver isso seria melhorar as condições de vida da população. Tá? E o argumento dessas pessoas, dos reformistas, é que isso é visível na Europa. Que a Europa ela melhorou a condição de vida daquelas populações, melhorou a condição, a renda, diminuiu a desigualdade, aumentou o acesso à educação, à saúde, e as famílias diminuíram, o número de pessoas em cada família diminuiu.
a taxa de natalidade diminuiu, a mortalidade diminuiu, ou seja, os índices melhoraram, né? Conforme a condição econômica dessas populações ali da Europa progrediu, melhorou, a população ela teve uma resposta positiva. Então, esse argumento dos reformistas é nesse sentido. Então, ele vai contra, né? Ele vai contra, por exemplo, os neomalthusianos que pregam a diminuição do investimento do Estado, dos gastos públicos, né? Evidentemente. Os reformistas vão falar que, ora, é necessário, esses gastos públicos eles têm que ser maiores mesmo, para dar melhores condições para essas famílias, para que elas, com o tempo, melhorem mesmo, né? Vão ter menos filhos, tenham melhores condições, entende? Então, tudo isso assim tem respaldo ali das aulas que a gente já teve, né? Bom, são essas três teorias. Eu fiz um resumo, tá? Um resumo bem rápido assim de tudo isso. E claramente não é só isso, tem mais detalhes, né? Tem mais argumentações em cada uma dessas correntes, tá bom? Tem obras já publicadas, eu vou passar para vocês depois algum link, algum textinho que dê um pouco mais uma ótica, né, do que está sendo discutido nessas correntes, mas basicamente é isso, tá? É importante estar por dentro desses debates, até porque essas questões aqui, elas podem cair na redação do Enem também, tá? Então, além de ser textos importantes para o nosso entendimento como pessoa, né, da gente entender o que está se passando na nossa vida externa, né, como funciona a política e tal, também é importante pelos textos, às vezes as propostas de texto do Enem apresentam aí um texto que toca a população, né, a políticas públicas de controle de natalidade e de aborto também. E agora nosso outro tema, o aborto. Bom, pessoal, não é simples falar sobre aborto, tá? Para a explicação que eu vou dar, eu me baseei em pesquisadoras que eu peguei, em uma pesquisadora mais especificamente, da UNB, que ela trabalhou sobre o aborto, tá? Ela colheu vários dados e aí eu vi os vídeos dela, eu li a pesquisa, li artigos para montar essa explicação para vocês, tá? Não é um tema simples, é um tema que vocês já sabem, é bem debatido, só que é importante a gente ter fundamentação para debater um tema desse, tá? E é importante a gente também, e aí eu enfatizo, ler coisas de pesquisadores, de mulheres, porque na posição que a gente está, de homem, eu mesmo, que eu não consigo explicar com tanta profundidade na posição que eu estou. Obviamente a gente está num mundo social, que a gente tem diferenciação de gênero, de raça, de grupo socioeconômico. Então, assim, quando a gente vai debater um tema, é importante estar por dentro disso. Quer dizer que a gente não pode debater? Não, mas é importante a gente ter fundamentação, ler artigos de mulheres, escutar o que elas estão falando, porque elas têm profundidade, tá? Elas têm vivência social para falar de temas assim. Então, estou fazendo esse adendo aí. Então, vamos lá. Sobre o aborto, é importante a gente saber que o aborto ele envolve questões morais e religiosas, né, principalmente. E por isso das polêmicas. As polêmicas elas estão fundadas em uma série de questões morais que a gente tem, que a nossa sociedade tem, que não só a brasileira, mas no mundo a gente tem polêmicas em relação ao aborto, entre a liberalização, a não liberalização, se é a favor da vida, o que é a vida e tal. E a gente pode ver, por exemplo, tem uma conferência da ONU em 1994. Faz tempo, né? Já faz bastante tempo, 26 anos. E nessa conferência a gente via falas de lideranças muito semelhantes a que a gente tem agora. Então, nessa conferência a gente tinha ali, tinha os neomalthusianos, tinha os reformistas, tinha lideranças católicas e muçulmanas, e estava um debate em torno
da questão do aborto, tá? É, e os argumentos eram semelhantes, né? De onde começa a vida, o que é vida e tal. Nessa aula eu só quero dar um panorama geral, né? Um panorama mundial do que pode aparecer no Enem, né? E o porquê dessas questões, que também pode ser um tema de redação, por exemplo, tá? Então é importante saber disso, que as questões sobre o aborto ela envolvem questões morais, tá? Ela tá baseada ali nas questões morais. A nossa moralidade ela também está concentrada na religião, né? A sociedade brasileira ela é bastante religiosa e a religião ela traz um aparato moral, né? Naquilo que é bom, naquilo que é ruim e várias argumentações sobre isso, tá certo? Uh, e aí, no mundo a gente vai ter também esse cenário, tá? E no mundo, vou mostrar um mapa aí, a gente vai ter um cenário em relação ao aborto diferente para cada país, tá? Não é um mapa tão atual, eu não encontrei um mapa de 2020, mas é importante dizer, esse mapa é de 2010, tá? E, e as políticas sobre aborto, elas mudam de país para país, tá bom? E mudam de país para país e elas mudam de tempos em tempos, né? Se a gente lembrar, pegar na memória aí, na Argentina, alguns anos atrás, havia um debate bem grande aí sobre a legalização do aborto, né? E bom, depois não passou, né? Ela não progrediu no sentido de ação política, mas o debate era aquele naquele momento, né? Então a gente vai perceber aí algumas coisas. Bom, e aí nas 5 categorias a gente vai ter a primeira delas como a proibição com exceções, né? Então quando a mulher corre o risco de morte, ela é possível realizar o aborto, né? Então quando o nascimento vai comprometer a vida da mãe, ela pode optar pelo aborto, né? Seria permitido por lei. A outra categoria é quando afeta a saúde física, ou seja, não necessariamente quer dizer que a mulher ela vai morrer ao ter o filho, mas ela pode perder os movimentos de alguma parte do corpo, existe um comprometimento da saúde física daquela mulher, certo? Então, aí nesses países, como por exemplo a Argentina, ali, a Bolívia, o Peru, há essa possibilidade. Quando é permitido quando afeta a saúde mental e física. Existe essa categoria de países ali, a gente percebe que a Espanha, a Colômbia se enquadram nessa categoria. Que é quando aí enquadra a questão do estupro, ou seja, seria possível abortar um filho que foi gerado em função de um estupro, né? E também existe a outra categoria aqui, permitido considerando-se fatores sociais. Isso significa que ali, dependendo da condição social daquela família, daquela mulher, é possível fazer o aborto. E aí a gente percebe, a Austrália tem essa legislação, a Índia, a Finlândia, a Inglaterra estão dentro dessa legislação, certo? E o liberado, né? Esse liberado aí tem na maioria ali dos países ocidentais, né, da Europa Ocidental, França, Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Rússia, China também, é liberado considerando aí o tempo de gestação, né? Você não pode realizar o aborto em qualquer momento de gestação, mas nos primeiros meses, né? É especificado os meses em que é possível fazer isso. Bom, a gente percebe aí também uma tendência, pelo menos na América Latina, existe uma restrição do aborto, né? É possível visualizar isso, né? Se a gente pegar de uma escala mais progressista, né, que a primeira ali, o vermelho é proibido, é o mais restrito, e o laranja é o menos restrito, né, o liberado. Na América Latina, ali do México até a Argentina, se a gente olhar, a gente vai perceber que é mais restrito, né? Na África também, a restrição é maior. E em outros continentes existe são medidas menos restritas, né, vamos dizer.
Então ali, se a gente pega a Europa, a maioria dos países se enquadram ali em medidas menos restritivas em relação ao aborto, tá? Bom, deixa eu pegar meu roteiro aqui de aula. Claramente a gente vai ter no Brasil um cenário específico. Como cada país vai ter esse cenário em relação ao aborto, é um cenário específico, tá? Esse mapa, ele mostra o que a legislação diz, o que a legislação fala sobre o aborto, né? Se é proibido, se não é, e o que é liberado, quando pode, quando não pode. Só que existe também, é importante que se diga, uma diferença entre o que a legislação diz, né, e o que acontece na prática, certo? Então aí, apanhando alguns dados, né, como vou mostrar aqui, a gente tem esses dados sobre o Brasil, né, que são dados que eles vêm ali da Pesquisa Nacional da Saúde e que indica que mais ou menos 1 milhão de mulheres já realizaram um aborto. Vou fazer uma ressalva também entre essa pesquisa que está sendo apresentada e outras pesquisas. Esses dados, a forma de para você ter acesso a esses dados, é importante que exista uma metodologia. É importante você ter uma... Como esses dados foram coletados? Como que você sabe que 1 milhão de mulheres realizaram um aborto? Certo? É difícil você colher esses dados. Tá? Por isso é importante vocês saberem o que está sendo veiculado. Há indícios que esses números são bem maiores do que esse 1 milhão. Tá? E aí eu vou mandar para vocês um outro estudo sobre o aborto, tá? Que tem dados mais atualizados, tal. Mas isso aqui é para dar um panorama, é uma pesquisa interessante para dar um panorama aí entre as regiões onde ocorre mais aborto, né? Então aí, tomando essa base aí de dados, de 1 milhão de mulheres que já provocaram o aborto, né? E aí nesse levantamento eu vou enfatizar 2 dados, né? Que a maioria das mulheres que realizam um aborto vivem na zona urbana, né? Que aí na pesquisa ele indica que 93% vivem na zona urbana, 7% na zona rural. E o mapa depois aí mais abaixo que indica que existe uma concentração, né, de mulheres que realizaram o aborto na região sudeste e na região nordeste. O que não são dados tão conclusivos e não dizem tanta coisa, né? Vamos lembrar aqui, gente, a gente lidou aí com muitos dados nas últimas aulas. É importante você ter noção do que são esses dados, tá? Então, quando a gente bate o olho ali, percebe que Sudeste tem uma quantidade muito grande de mulheres que realizaram aborto, Nordeste também, né? Isso em números. Se a gente for transformar isso em porcentagem, né, em relação aí de abortos pela quantidade de população que tem, a gente vai perceber, por exemplo, que talvez no norte ali vai ter uma quantidade bem grande, tá? Porque a população do norte ela é menor, obviamente, que a do nordeste e do sudeste. O nordeste com o maior número de abortos, aí, segundo esse levantamento. Então, pessoal, essa é uma pesquisa. E nessa pesquisa é importante ter ressalvas. Por quê? Como se trata de um tema polêmico, de um tema difícil de se coletar dados, é importante saber como que esses dados foram coletados, tá? Então essa pesquisa que é apresentada ali pela Folha de São Paulo, se eu não me engano, não, pelo Exame, né? Pela revista Exame, e que a fonte dela é uma pesquisa do Ministério da Saúde, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Bom, existe uma outra pesquisa, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, né? Que essa pesquisadora ela colheu dados ali de 2010, 2016 e confrontou esses dados, né, para verificar se havia uma modificação, né, gente? E aí ela faz algumas constatações interessantes. Já estou ficando gago aqui. E ela percebe que não existe uma diferença aí, não existe um fator
social que indica, olha, ocorre aborto, muito mais aborto aqui do que ali. Ela fala, olha, existe aborto em mulheres que têm religião e que não têm, que trabalham ou não, que são casadas ou não, que têm tal grau de instrução ou mais grau de instrução. Ela aponta que existe um estado geral da questão do aborto no Brasil que ela independe dessas questões. E ela aponta, olha, vai ter variação sim, vão ocorrer variações no grau de instrução. E isso eu vou ler aqui para vocês que fica mais fácil, tá? Contrário aos estereótipos, a mulher que aborta é uma mulher comum. O aborto é frequente na juventude, mas também ocorre com muita frequência entre adultas jovens. Essas mulheres já são ou se tornarão mães, esposas e trabalhadoras em todas as regiões do Brasil, todas as classes sociais, todos os grupos raciais, todos os níveis educacionais e pertencerão a todas as grandes religiões do país. Ela está querendo dizer, olha, não tem nada, não tem um fator que indique que essa mulher já abortou ou não, tá? Depois ela fala, isso não quer dizer, porém, que o aborto ocorra de forma homogênea em todos os grupos sociais. Há diferenças que merecem atenção de análises adicionais. Em particular, as maiores taxas entre mulheres de baixa escolaridade e renda, pretas, pardas, indígenas, além das expressivas diferenças regionais. Tá? Então ela está querendo dizer que o aborto ele ocorre de maneira geral, mas que ele tem uma tendência, por exemplo, a se fazer o aborto devido a uma menor renda, uma baixa escolaridade. E também existe uma questão racial, né, do aborto. Certo, pessoal? Eu vou mandar esse estudo, esses resultados para vocês, tá? Eu tentei aqui fazer um panorama geral da questão, apresentando aí dados, né, e confrontando esses dados, né? E, enfim, é uma questão que está em pauta, que é bastante debatida, e que é também necessário ter os dados, saber ler esses dados, tá? Para a gente tá por dentro do debate, tá? O debate ele não acaba, tá? A gente tem mania de querer finalizar com a questão ou em chegar a uma conclusão. O importante é estar em debate, tá? A gente ter sempre coisas para se debater, analisar, pensar, ligar essas questões aos teóricos lá que a gente falou, né, gente? E saber que é o seguinte, são questões que provavelmente vão estar no Enem, tá? Isso que a gente está falando aqui provavelmente vai estar no Enem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero ter esclarecido ou pelo menos ter dado instrumentos aí para vocês entenderem essas questões, se aprofundarem um pouco, né, nessas questões. E é isso.